Agora da nossa parceria exclusiva com Bom Dia Mercado, eu já converso com ele aqui, Theo Takari, editor-chefe do BDM Online. Então, muito bom dia para você, meu querido. Traz aí então os principais destaques da agenda da Rosa para essa quinta-feira. Bom dia, Débora. A agenda dessa quinta aqui no Brasil será importante aí para projetar as próximas decisões do Copom com a publicação do relatório de política monetária, o RPM. O documento, que foi divulgado agora há pouco pelo Banco Central, será comentado aí pelo presidente da instituição, né, o Gabriel Galípolo, e pelo diretor Diogo Guilhem, em entrevista coletiva logo mais às 11 da manhã. Hoje também é dia de IPCA 15, o dado aí que mostra a inflação no meio do mês e que sairá daqui a pouco às 9 da manhã. Expectativa é de uma alta de 0,51% agora em setembro, após o índice ter registrado uma deflação de 0,14% em agosto. No acumulado de 12 meses, o IPCA 15 deve desacelerar deve aumentar, melhor, dos 4,95% registrados em agosto para 5,35% agora em setembro, segundo aí as projeções do mercado. Ainda segundo os economistas, né, o efeito rebote dos bônus do Itaipu, que trouxe alívio aí para as contas de energia elétrica em agosto, deve pressionar o IPCA 15 nesse mês. Outro assunto que também deve mexer com o mercado hoje, especialmente do ponto de vista fiscal, é o alerta feito pelo Tribunal de Contas da União aí sobre o fato do governo perseguir o piso inferior da meta de resultado primário e não o centro. Segundo o TCU, esse procedimento é irregular e não condiz aí com as regras estipuladas na lei do arcabouço fiscal. A decisão da corte pode impor aí um revés aí à equipe econômica, né, e levar aí à necessidade de um novo congelamento de recursos para o orçamento de 2025. Lembrando, né, que a meta fiscal deste ano é de déficit zero, mas a margem de tolerância permite aí um resultado negativo de até 31 bilhões de reais, que é equivalente a 0,25% do PIB. Ontem à noite, o Ministério da Fazenda e do Planejamento divulgaram aí uma nota afirmando que ainda não foram notificados oficialmente dessa decisão do TCU, mas defenderam o contingenciamento de recursos do orçamento pelo piso inferior da meta de resultado primário e não pelo centro. O ministro Fernando Haddad afirmou que vai recorrer da decisão do TCU, argumentando que o governo tentou tirar esse trecho da legislação numa proposta que foi enviada ao Congresso no final do ano passado, mas que a medida não foi aprovada, Débora. Pois é. Bom, para além de todos esses destaques, a gente ainda tem também falas reverberando, né, bastante sobre essa visita, esse encontro de Lula com Donald Trump, né, Theo? A gente teve primeiro, ontem repercutindo muito ainda o que Donald Trump tinha dito em relação ao encontro ali com Lula, e depois a gente teve uma coletiva de Lula. E ele trazendo um afago aí em relação a essa sinalização que Lula traz nesse momento a Donald Trump, até respondendo a certa altura, né, os afagos, é isso mesmo? Pois é, né, o mercado continua otimista aí com a possibilidade de reunião entre os dois, né, o que permitiria uma reaproximação do Brasil e dos Estados Unidos aí para reavaliar as tarifas impostas por Trump, né. Na entrevista coletiva que deu em Nova York antes de embarcar de volta para o Brasil, Lula respondeu a muitas perguntas aí sobre esse breve encontro com Trump nos bastidores da ONU e foi bastante cordial, né, ao se referir ao presidente dos Estados Unidos, né. Lula admitiu que foi surpreendido pela abordagem de Trump, né, que ele chegou aí muito simpático, que foi uma satisfação esse breve encontro. O presidente brasileiro também reforçou que os dois têm muito a conversar e que acredita aí que eles possam construir uma pauta positiva entre Brasil e Estados Unidos. Lula também revelou que disse a Trump que não haverá limite aí na conversa entre os dois, né, que tudo deve ser colocado na mesa e que acha que Trump está mal informado sobre o Brasil, já que, segundo o presidente, né, nós temos aí um déficit na balança comercial com os americanos e não superávit. Questionado aí se aceitaria discutir a questão dos minerais críticos e das terras raras, tema de bastante interesse aí dos Estados Unidos, Lula não descartou a negociação, dizendo que o país só não quer se tornar aí um mero exportador de minérios, né, mas que aceitaria parcerias para a exploração e processamento desses minerais aqui no Brasil. A única coisa inegociável, segundo Lula, é a soberania do Brasil, né, referindo-se aí à tentativa de interferência dos americanos no processo do Bolsonaro. O presidente não quis aí antecipar as expectativas sobre revisões do tarifaço de 50% e nem admitiu se poderia pedir aí a revogação da Lei Magnitsky, né, contra o ministro Alexandre de Moraes e a sua esposa, e a liberação dos vistos de várias autoridades brasileiras. Lula também não quis se precipitar sobre a data dessa conversa, dizendo que caberá a Trump aí escolher o dia, mas afirmou que não teme um encontro presencial caso seja convidado a ir pessoalmente à Casa Branca.
Ele lembrou, né, abre aspas, que somos dois homens de quase 80 anos que vão se respeitar. Fecha aspas, Débora. Perfeito, é isso mesmo. Bom, além disso, temos mais destaques aí hoje nessa agenda econômica, porque o mercado tem muito dado aqui, tanto para poder ser divulgado aqui como lá nos Estados Unidos. O dia está movimentado, né, Theo? É isso aí, né? Lá fora hoje tem um dado importante, né? A leitura final do PIB dos Estados Unidos no segundo trimestre, que sai logo mais às 9h30 da manhã pelo horário de Brasília. A expectativa aí é de que o crescimento da economia americana desacelere para 2,1% na base anualizada, contra a alta de 3,3% que foi registrada na prévia anterior do PIB. Na comparação trimestral, o PIB deve mostrar uma queda de 0,5% em relação ao primeiro trimestre. Também às 9h30 da manhã, sai o dado semanal de pedidos de auxílio-desemprego, aí com uma previsão de aumento de 4 mil pedidos para 235 mil. E também no mesmo horário sai o indicador de encomendas de bens duráveis, que deve cair 0,5% em agosto. E às 11 da manhã saem as vendas de moradias usadas nos Estados Unidos, que devem recuar 1,2% em agosto. Ao longo do dia, aí teremos nada menos do que 7 membros do Fed fazendo discursos públicos, justamente aí nesse momento em que o mercado se questiona se o Banco Central americano vai mesmo fazer 2 cortes de juros ainda neste ano. Por isso mesmo, vale a gente ouvir aí o que toda essa turma tem a dizer. A maratona de discursos começa logo mais, às 9h20 da manhã, com Alston Goolsbee. Depois tem o John Williams, às 10 da manhã. Jeffrey Schmidt e Michelle Bowman falam às 11, Michelle Barr às 14 horas, a Lauren Logan às 2h40 da tarde e a Mary Daly fecha essa sequência de declarações às 4h30 da tarde. E no México, hoje é dia de reunião de política monetária do Banxico, que divulga sua decisão às 4 da tarde pelo horário de Brasília, Débora. É isso, vamos então aguardar. Dia bastante movimentado, Theo, e eu te espero já aqui também amanhã para a gente sextar e descansar um pouco no final de semana, meu querido. Muito obrigada, então, ótimo dia para você. Tchau, até amanhã. Até Abraço. mais.